Olá, boa noite. O São Paulo foi bem ontem no Morumbi contra o Botafogo, venceu a 4ª partida no Brasileiro e ganhou moral para o clássico de sábado contra o Palmeiras. Mas antes de falar do choque rei, vamos ver como foi o triunfo do time de Aguirre na reportagem de Alexandre Silvestre. Noite iluminada no Morumbi, ao menos na chegada do São Paulo invicto. Jogadores motivados desembarcam sorridentes. A possibilidade de dormir na liderança empolga o tricolor. Para voltar ao topo após 3 anos, precisa vencer o Botafogo e torcer por uma combinação de resultados. O público de 25 mil pessoas só não é maior por causa da crise do combustível. Logo no comecinho da partida, Anderson Martins arrepia, acerta a bola e o João Pedro, que desmaia. A ambulância entra. O jogador, já consciente, recebe o atendimento médico e é levado para o hospital. No reinício, Nenê manda uma bomba quase certeira. Quem emenda uma pancada no alvo é Valência, fogão na frente. O São Paulo responde de imediato. O juiz enxerga pênalti em Everton. Sei não. Vocês já sabem que vocês já, com certeza, viram na televisão que não foi pênalti. Na cobrança, Nenê quase fica no quase de novo. Jefferson rela nela, mas não impede que passe. Vira-vira, Marcos Guilherme vai no fundo e Diego Souza à la Raí, de peito, empurra para o barbante. Nenê experimenta de curva. E Everton prefere mesmo encher o pé, um foguete, 3-1 para respirar no intervalo. No segundo tempo, falta força para o Everton repetir a dose. E sorte para o Bota diminuir. Nessa aí é tudo mérito do Nenê, do Jefferson. O meia canhotinho deixa a partida ovacionado. Sábado tem de estar inteiro para o choque rei. Felicidade grande de a gente estar podendo contribuir cada jogo aí. O time está de parabéns, nosso ataque está entrosando cada vez mais. Diego Souza sobe bonito, firme. Jefferson fecha a porta. E o camisa 9 também vai embora super aplaudido. Sensação de dever cumprido, né? A gente trabalha bastante para reconhecimento. As coisas têm caminhado bem, mas eu dedico isso aos meus companheiros, que têm me ajudado bastante. E quando tudo parece tranquilo para o São Paulo, definido, e a última substituição feita por Aguirre, tirando o Everton, Pimpão, que acabara de entrar, marca o segundo do Botafogo, 2-3. Já vi esse filme. Sufoco nos minutos finais. Outro desperdício com Marcos Guilherme. Foi uma das últimas chances dele com a camisa do São Paulo. É triste hoje, principalmente hoje, vim pensando muito ali no ônibus, passa um filme, porque foi contra o Botafogo que eu estreiei, né? Então pode ter sido um dos últimos jogos meu, mas ainda tem essa pitada aí de esperança que as coisas mudam, né? Tudo bem para o São Paulo, que segura o resultado, garante os 3 pontos e comemora a beça. Você sabe quando foi a última vez que o São Paulino abriu a tabela do Brasileirão e viu o tricolor assim, na liderança isolada do campeonato? Junho de 2015. E mesmo que essa alegria tenha sido momentânea, com o São Paulo dormindo na liderança do campeonato nacional, até porque você sabe, o Flamengo jogou hoje à tarde com o Bahia no Maracanã, valeu pela experiência, por esse gostinho que não era sentido por aqui há muito tempo. É importante estar nas primeiras posições, na liderança neste minuto, é muito importante. Esto
está comenzando y falta mucho, pero el comienzo ha sido bom y tenemos que continuar trabajando porque el time de a poco va se entrosando, va mejorando y estoy feliz por eso, pero también siento que tenemos cosas para mejorar e muita coisa para fazer ainda. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O São Paulo voltou à liderança momentaneamente, né? O Flamengo, daqui a pouco a gente vai falar, venceu o jogo e reassumiu a liderança do campeonato, mas fica como um alento de que realmente o trabalho no São Paulo está seguindo no caminho certo. Apesar de todas as desconfianças antes de o campeonato começar, até durante o campeonato, o São Paulo vinha de uma invencibilidade, mas empatando muitos jogos, não se comportando tão bem como gostaríamos, mas é inegável que desde as semifinais do Campeonato Paulista, quando o São Paulo foi eliminado pelo Corinthians com o gol do Rodriguinho, já nos acréscimos, o São Paulo vem numa evolução. É uma evolução discreta, não é nada gritante, não é nada que você fale assim, mas mais significativa. Tem muita gente que acredita que o São Paulo possa brigar pelo título, até agora, até esse momento, está mostrando que pode brigar, mas eu ainda vejo com uma certa cautela. Acho que o São Paulo pode brigar por Libertadores da América, o título seria uma grande surpresa para mim, mas já é alentador para quem lutou os últimos anos para não cair garrafa, né? Deixa o torcedor um pouco mais satisfeito. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Paulinha. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. É um momento para se comemorar. É claro, futebol é isso, é o momento. O momento é bom, São Paulo é o único invicto do campeonato, vem numa crescente nas mãos do Aguirre, mas todo cuidado é pouco, toda calma é necessária nesse momento, ela é importante. Por quê? Porque o São Paulo ainda é uma equipe que precisa de uma autoafirmação. E num campeonato de tamanho equilíbrio, como é o Campeonato Brasileiro, você chegar ao topo da tabela é algo difícil, sim. Mas você se manter é muito mais difícil. Então o São Paulo encostou na parte alta, não dá para falar que o São Paulo foi líder em nenhuma rodada do campeonato, foi líder por algumas horas, como disse o Alexandre Silvestre na reportagem. Isso não tira o mérito do bom trabalho que vem fazendo o Aguirre, mas o São Paulo precisava do quê? E é o mais importante que ele conquistou do que estar no ponto alto da tabela, é tranquilidade para trabalhar. Já existia uma pressão dessa sequência de empates com a Aguirre, muitos empates, não adianta, porque se empatar o campeonato inteiro corre risco de rebaixamento, até exageravam nesse tipo de comentário. Então o São Paulo é o único invicto, vai na parte alta da tabela e agora começa a ter o quê? A tranquilidade para o Aguirre desempenhar o seu papel. A defesa está arrumada, meio campo começa a funcionar, o ataque também, devagar com o andor que o Santa é de barro. Sonhar com o título, nesse momento é muito cedo. Muito bem, agora no Mineirão, o Palmeiras teve outra atuação bem abaixo da média. Perdeu para o Cruzeiro e começa a ver o pelotão da frente se distanciar. Aos 11 minutos, Sassá teve a chance de abrir o placar para o Cruzeiro, mas não aproveitou. A melhor chance do Palmeiras na primeira etapa foi na cobrança de falta de Vitor Luiz. Fábio defendeu. No segundo tempo, Dudu soltou uma bomba, mas Fábio fechou o gol mais uma vez. Aos 23, Robinho cruzou na área e Edu Dracena cortou mal. A bola sobrou para Rafael Sobis colocar no fundo das redes. 10 minutos depois, a Raposa quase ampliou, mas Jailson estava atento. Final, 1-0 Cruzeiro. É ruim perder perder 2 jogos seguidos no campeonato, nos tira a força de brigar nas posições lá na frente, mas agora é recobrar a confiança, né, dos jogadores, né, que por vezes, em função da dificuldade do jogo, né, acabam perdendo um pouco, e ir para o clássico no sábado, sabendo que, né, pressionado, né, um pouco mais, evidentemente, para reverter e sair desse momento de estabilidade. Então é natural, não vejo uma pressão desmedida, né, em função do momento de turbulência que a gente vive. Né? A vida do treinador é dessa forma, é trabalhar sempre para que esses momentos de instabilidade não aconteçam. E quando pressionado, saber lidar muito bem com isso. Né? Tem que aceitar a pressão, porque a gente vive diariamente para conquistar vitórias e dar alegria ao torcedor. Ou seja, desculpa, Garrafa, o Roger reconhece, né, a pressão, porque assim,
faz parte do futebol, né? Você vai lá, você ganha do Boca, perdeu o título pro Corinthians. Aí já era uma... Aí depois vai lá, ganha do Boca em La Bombonera. Aí já é tudo uma maravilha de novo. E aí vem numa sequência boa, aí perde 2 jogos, já é o caos de novo. Olha, eu tenho uma maneira muito serena para avaliar o Palmeiras, Garrafa. Eu acho que o Palmeiras está abaixo das minhas expectativas e abaixo da expectativa da maioria das pessoas. Isso é inegável. Mas mesmo assim, você trabalhou, você foi meu contemporâneo nessa época do Palmeiras da Parmalat, aquele Palmeiras de 93, 94, 96. Esse Palmeiras, ele não é nem sombra daquele Palmeiras, que era uma seleção. Qual é o grande mérito desse Palmeiras? Comparado com outros grandes clubes de futebol brasileiro, ele tem um elenco com jogadores que têm o mesmo nível. Mas 11 contra 11, do 1 ao 11, o Palmeiras ele não é superior a Corinthians, a Flamengo, a Cruzeiro, a Grêmio. Não é. É na hora de mexer que aí o Roger tem mais opções. Tem mais opções. Então, perder um jogo para o Cruzeiro em Minas é normal, é natural. Só que superestimou esse Palmeiras. E a imprensa, torcedores, o próprio Palmeiras, né? O próprio Palmeiras. Existe, eu acho que o Palmeiras é superestimado. Então se espera que o Palmeiras vai atropelar todo mundo como se fosse um galáctico. Só porque gastou o dinheiro que gastou. Exatamente. Mas, repito, e já disse isso aqui muitas vezes, lá no ano passado eu já disse, no 1 ao 11, o Palmeiras ele não é tão superior aos demais. Mas é o time, Celso, de melhor elenco do futebol brasileiro. Sim. E tem que ser cobrado como tal. E o Palmeiras tem uma cicatriz grande esse ano, que foi ter perdido o título paulista para o maior rival dentro de casa, com torcida única e com a vantagem e ainda nos pênaltis. Não é? O Palmeiras, nos últimos 7 jogos com o maior rival, perdeu 6. É outra cicatriz grande. E a única vez que ganhou, não valeu nada. Porque foi no jogo da volta, perdeu o título. Então o Palmeiras está muito machucado. E o Palmeiras é um clube que a gente sabe há muito tempo. E o Roger está sentindo isso, e ele também é do futebol e sabe. A pressão é grande. Você falava das derrotas, o Palmeiras tem 6 derrotas no ano, 3 para o Corinthians. Isso. Metade das derrotas. Isso pesa muito. Isso aumenta a cobrança demais. Não adianta a gente fazer uma leitura que talvez venha a ser a leitura mais correta, de que é necessário se dar tempo para o cara desenvolver um bom trabalho, mas o futebol não é assim, não sou eu e nem o Celso que decidimos isso, é a cultura do futebol. Sim. E no Palmeiras é mais complexa ainda essa situação. Ou seja, hoje, o que tocaram lá para o presidente, o que falaram para o presidente, o que cornetaram referente ao Roger, é uma grandeza. E aí algumas dúvidas aparecem. O Dudu não foi recentemente lá com o Alexandre Matos pedir uma trégua para a torcida? E aí o que fez o Dudu ontem? O seu Dudu que não está jogando nada, deu biquinho em garrafinha de água, desrespeitando o companheiro. E aí vem a cobrança. Será que o Roger não tem pulso no vestiário? Será que o Roger, que é um técnico de formação, está preparado para lidar com essas estrelas que não estão brilhando? O Dudu há muito tempo não está jogando e quer dar biquinho em garrafa porque é substituído. Mas é por isso que a gente escolheu a nossa enquete de hoje, que fala exatamente disso. Já que quinta já projeta o clássico de sábado, nós queremos saber o seguinte: se o Palmeiras perder o clássico contra o São Paulo, Roger Machado será demitido? Sim ou não? Então dê sua participação votando lá no site gazetesportiva.com. O resultado a gente mostra no final do programa. O que vocês acham? Eu não acredito em demissão, não. Se perder para o São Paulo, eu não acho que ele cai. Mas a frigideira vai estar com óleo quente. Eu acho que aí ele já começa a correr um sério em clássico... risco. Não, mas eu não creio. Eu acho que ele ainda conta com uma tolerância maior, eu acho. Eu não apostaria minhas fichas, não colocaria a minha mão no fogo, e muito menos nessa frigideira em que está o Roger. O óleo já está fervendo. Já está fervendo, já está frita, então. Ele já está pulando ali dentro da frigideira. Repito, não sei se é a fórmula mais correta ou não, acho que não, mas é assim que a banda toca. Se tomar um cacete do São Paulo, amigo, olha, não vira, não começa a semana que vem. E quero ir um pouquinho além no argumento do Garrafa. Eu acho que a pressão sobre o Roger já poderia ter sido muito maior, não fosse toda a cena que o presidente criou de entrar com ação contra a federação, querendo anulação de jogo, blá, 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 que chamou toda a atenção para a arbitragem. Isso tirou um pouquinho do peso sobre o Roger. Ele ganhou lá na Argentina, ganhou. Sim. Mas já era para essa frigideira estar ligada há mais tempo. Agora vamos ver Roger. muito. Agora vamos ver como foram os outros jogos da 8ª rodada do Brasileirão. Agora há pouco o Flamengo venceu o Bahia por 2-0 e reassumiu a liderança do campeonato.
Ontem, em Porto Alegre, Grêmio e Fluminense ficaram no empate por 0-0 e nas outras 4 partidas a rede balançou bastante. Dá uma olhada. Fora de casa, o Internacional saiu na frente do Vitória, com o Patrick acertando este belo chute de primeira. Aos 38, Luca cruzou e Aderlan desviou o chute para a própria rede. 2-0 Inter. No fim do primeiro tempo, o Vitória diminuiu com o Alisson, contando com desvio na cobrança de falta. Na segunda etapa, Aderlan se redimiu do gol contra, desviou o escanteio de cabeça e empatou a partida, 2-2. Mas, já nos acréscimos, Nico Lopes aproveitou o contra-ataque e garantiu a primeira vitória do Inter fora de casa, 3-2. Em São Januário, o Vasco venceu o Paraná pelo placar mínimo. Aos 43 do primeiro tempo, Iago Pikachu recebeu o lançamento na frente, tirou a bola do goleiro e marcou o único gol da partida, 1-0 Vasco. Atlético Mineiro e Sport se enfrentaram na Ilha do Retiro e os donos da casa abriram o placar com o Rogério, 1-0 Sport. Os mineiros chegaram ao empate no comecinho do segundo tempo com Casares. Aos 20, Blanco cruzou e Ricardo Oliveira estava lá para virar o jogo para o Galo, 2-1. Mas o Leão não se abateu. Gabriel empatou novamente com um chutaço de fora da área, 2-2. 4 minutos depois, o árbitro viu o toque de mão de Gabriel e marcou o pênalti. Michel Bastos converteu e virou a partida para o Leão. Final, 3-2 Sport. Na Arena Condá, a Chapecoense recebeu o Ceará e venceu com facilidade. Aos 18 da segunda etapa, Arthur Caíque abriu o marcador. E aos 33, Canteiros cobrou falta com perfeição e ampliou o placar. E ficou nisso, 2-0 Chapecoense. 2 resultados me chamaram a atenção. O Sport venceu 2 partidas nos últimos 2 jogos. E já subiu, né? Importantíssimas. Né? O Sport chega ali à marca dos 14 pontos, está na parte alta da tabela. Venceu equipes que estão na briga pelo título. Palmeiras, fora de casa, e depois venceu na ilha o Atlético Mineiro, que poderia ter assumido a liderança. Então, são 2 vitórias importantíssimas de uma equipe que tem problemas financeiros. Né? Recentemente saiu de lá o Luxemburgo, o próprio Nelsinho Batista, escancarando os problemas do Sport. E dentro de campo, a equipe pernambucana Leão vai se arrumando. E o outro resultado que chama a atenção, o Inter venceu o Corinthians, mas a gente sabe exatamente o desenho como foi o jogo. Mas ontem o Inter foi lá e pegou um resultado importantíssimo, com vitória em Salvador, 3-2 no Barradão. Então, são 2 resultados que dão importância para o campeonato. E principalmente para o Inter, que o Inter vinha sendo muito cobrado. Ainda equipe de Série B, equipe que ainda vem, parece que não está adaptada à Série A, não. E o Inter está mostrando a grandeza que ele tem. A gente espera que possa continuar nessa toada aí. E como esse campeonato está embolado, né? No ano passado o Corinthians disparou com o Grêmio ali na perseguição, só se pensava em Corinthians e Grêmio. Depois, no final, o Palmeiras chegou, o Santos chegou com alguma possibilidade, mas enfim, no começo é Corinthians disparado e o Grêmio ali seguindo. Sim. Hoje está tudo embolado. Aí você vê um Internacional, você vê um Atlético Mineiro, você vê um próprio Sport, que não são favoritos, né? Mas estão aí na briga. Mas o Flamengo realmente vai fazendo jus ao time que tem. Muito bem, então vamos agora falar de seleção brasileira que segue a preparação lá na Inglaterra para a Copa do Mundo. A seleção brasileira fez nesta quinta-feira mais um treino nas dependências do Tottenham em Londres. Chamou a atenção a presença em campo dos jogadores que estão em recuperação de lesões. Douglas Costa, Fagner e Neymar trabalharam com bola e deixaram todos otimistas, não só para a Copa do Mundo, como também para os amistosos diante Croácia e Áustria, nos próximos dias 3 e 10 de junho, respectivamente. No entanto, uma ausência preocupa a comissão técnica. Renato Augusto, com dores no joelho esquerdo, não foi a campo e será reavaliado antes do amistoso deste domingo em Liverpool. Fernandinho pode ficar com a vaga no meio-campo. É uma posição um pouco diferente do que eu jogo no meu clube, é verdade. Mas eu vejo que não muda muita coisa, principalmente pelos jogadores que nós temos, que foi o Coutinho, que jogou no jogo contra a Alemanha, e o Marcelo, que é um lateral que apoia bastante. Então eu vejo assim que eu posso dar um pouco mais de sustentação, junto com o Casemiro ali no meio, liberando esses jogadores para atacar um pouco mais.
e a gente tem um equilíbrio maior, principalmente se a gente sofrer um contra-ataque. Mesmo antes da lesão de Renato Augusto, Fernandinho já vinha ganhando destaque. A versatilidade é um trunfo do meia do Manchester City. E Guardiola chegou a dizer que o volante poderia atuar nas 10 posições de linha. A questão de jogar em 10 posições, eu tenho essa facilidade desde quando eu era muito jovem, de jogar em diversas posições, de conseguir entender bem aquilo que o treinador pede, o que o treinador quer que o jogador execute. Isso daí me ajudou muito no decorrer de toda a minha carreira. E jogando no City hoje, tanto na seleção, se o professor precisar jogar de uma forma diferente, numa posição diferente, eu consigo fazer isso. Em relação aos adversários na luta pela conquista da Copa do Mundo, Fernandinho tem seus favoritos, mas aponta uma seleção em especial como a maior rival do Brasil. Eu assisti o jogo da Espanha contra a Alemanha e realmente me impressionou a qualidade de jogo da Espanha, a forma como eles jogam, a velocidade que eles jogam, os jogadores que eles têm, o conceito de jogo que eles têm também é uma coisa muito legal de se ver, muito bonita mesmo de assistir. E sem dúvida nenhuma eu destacarei a Espanha. Claro que nós temos outras seleções, a própria Alemanha, atual campeã do mundo, a França com os jogadores que tem, a seleção da Bélgica, que tem grandes jogadores também, mas eu acho que como um todo, assim, no geral, a Espanha está muito à frente dessas outras seleções. Olha só, Garrafa, ontem eu também apostei na Espanha, o Flávio também apostou na Espanha, a Espanha está aí, como a maior favorita para muitos. Uma leitura legal, né, do Fernandinho. E é importante que a seleção tenha jogadores desse nível. Sim. Porque tem aquela cultura de que o jogador vai lá, executa o que o técnico apenas determina, e não. Hoje, no futebol moderno, o jogador tem que estar atento à profissão dele, aquilo que está acontecendo, que tipo de adversário. Claro que o treinador vai dar a especificação, eu gostaria que a seleção jogasse dessa forma, quero isso, quero aquilo. Mas o cara, para até que ele possa ter um melhor entendimento daquilo que deseja, por exemplo, o Tite, no caso o treinador, ele tem que saber o que está acontecendo e aí mostrou uma lucidez muito grande. Me preocupa essa contusão do Renato Augusto, é um jogador que tem um histórico de lesão. Eu até conversava com o Caio Petronieri agora na redação e ele lembrava bem, o Renato Augusto ele se apresentou de forma antecipada à seleção brasileira, ou pelo menos iniciou a preparação de uma forma antecipada já no Rio de Janeiro, em função do calendário, para que ele não tivesse nenhum tipo de lesão. Problema. E aí aparece aí já na véspera dos 2 amistosos, perto da estreia da Copa, ele com esse problema de lesão. E o Douglas Costa que não melhora, né? Sabe aquela gripe que roda, não, tá... Gripe é 3, 4 dias. Uma semana. Tá, e o curioso é como esconderam bem o Douglas Costa. Esconderam bem, né? É mais importante lá em Teresópolis foi mostrar o violão do Alisson. A TV da CBF trabalha muito legal. Tava legal a cobertura lá. Pois é. E olha só que notícia boa para a Copa do Mundo. A Justiça Comum da Suíça entendeu como exagerada a punição e concedeu efeito suspensivo a Paulo Guerreiro, liberando o atleta para defender a seleção peruana no Mundial da Rússia. O atacante tinha sido condenado pelo Tribunal Arbitral do Esporte a cumprir 14 meses de suspensão pelo doping causado por um metabólico de cocaína. A reviravolta foi possível porque a sede do Tribunal Arbitral do Esporte está localizada em Lausanne, na Suíça, e por isso o órgão esportivo é subordinado às instâncias superiores legais do país europeu. De qualquer maneira, quem ganha é a Copa, não é? Quem ganha, na verdade, é o Peru e o Guerreiro. Assim, é muito delicado, porque vamos imaginar que de repente amanhã se comprove que o Guerreiro acabou usando algo ilícito. Então ele acabou sendo premiado por uma ação assim, a lei eu acho que vale para todos, por mais óbvio que pareça, né, que não foi um uso da droga e sim uma circunstância de uma situação, de um produto, de uma substância, não, ele alega, a defesa alega que foi o chá que ele tomou, um descuido, enfim. É algo que não dá para você julgar porque eu não tenho parâmetros, sabe? Então, claro, quem ganha mesmo é o Peru, porque o Guerreiro é importante para a seleção peruana, ganha o povo peruano. Agora a Copa do Mundo eu já não sei. Mas a gente vê os melhores jogos. Eu entendo o seguinte, é uma decisão muito perigosa, né? Que pode abrir abre esse precedente, né? Muito grande, desqualifica esse tribunal do TAS. Se a Justiça Comum lá na Suíça ela tem autoridade para modificar qualquer decisão do TAS, então o TAS precisa rever
esse tipo de punição referente ao descuido. Porque ficou comprovado, a própria entidade entendeu assim, de que não houve o uso da substância para que ele tivesse alguma vantagem ou como uma social, droga. Né? Não foi o uso social, foi lá um descuido do atleta. Então, para tentar minimizar essa por causa da quantidade, né? Essa esculhambação que ficou o TAS na situação dele em relação à justiça comum, que se modifique essa legislação, faça alguma coisa, porque abre um precedente muito grande, e aí, qualquer decisão que venha por parte desse tribunal, o cara fala, bom, quem vai decidir não é você, entendeu? Cara, eu vou lá onde decide, né? Então... E talvez até a maneira de você... Eu penso da seguinte maneira, Diga. Não estou fazendo aqui nenhuma alusão ao uso de drogas, sim, mas eu acho que existem 2 tipos de doping. O doping que o cara usa uma substância para levar vantagem sobre outro. Sim. Que muito aparece no atletismo. No atletismo, então ele usa lá a substância para ter melhor circulação de sangue, para ter maior rendimento, maior resistência. Isso é uma coisa. Quando se trata de uma droga social, seja lá maconha, cocaína, qualquer outra coisa que de repente, isso é um problema de saúde. Ah, sim. Então eu acho que punir um atleta precisa de ajuda. Exatamente. Então você punir o atleta por causa disso, eu acho pesado demais. O Guerreiro, Celso, fazendo um parênteses, o Guerreiro estava, por exemplo, em função dessa punição inicial até o julgamento final, proibido de treinar do Flamengo. A exclusão do cara. Imaginemos aqui que o Guerreiro fosse um dependente de cocaína. Ou seja, ao invés de você ajudar o cara, você está jogando o cara no fundo do poço. Aí que você então eu acho que existe uma certa hipocrisia nisso. Né? Há quem diga que ao jogar utilizando uma droga social ele vai ter uma vantagem psicológica, mais confiança, ou vai estar mais relaxado. Sim, mas tudo isso é muito discutível. A pena deveria ser, no caso menor, deveria ser a pena exigir o tratamento e que o clube desse o auxílio ao tratamento. E em caso de reincidência, aí sim uma punição. E não excluir o cara. Porque... Agora, vamos lá, vamos voltar a falar de Copa. Vamos conhecer hoje a sede de Novgorod, uma das cidades históricas mais importantes da Rússia. A grafia não é das mais simples, mas a 5ª maior cidade da Rússia teve outro nome em tempos passados. De 1932 a 1990, ela era chamada de Gorky, em homenagem ao grande escritor russo Maxim Gorky, nascido no local. A cidade era fechada durante a existência da União Soviética, por se tratar de um ponto estratégico para a pesquisa de armas nucleares. Com a dissolução do país, ela foi rebatizada com o nome que leva hoje, Nizhny Novgorod. Novgorod está localizada a 400 quilômetros de Moscou e é a cidade mais próxima da capital russa. Com uma população de pouco mais de 1.200.000 habitantes, está situada às margens dos rios Volga e Oka. Ela é considerada um grande centro comercial do país. A cidade tem o seu próprio Kremlin, que por sinal é um dos locais mais bonitos e mais visitados. Construído no século XVI para a proteção das incursões dos tártaros, o histórico monumento possui uma fortaleza. São 12 torres ao longo de 2 quilômetros de muralhas. E no entorno, destaque para a beleza dos 442 degraus da escadaria Chkalov. E por falar em cartões postais da cidade, destaque para o estádio, que receberá os Jogos do Mundial. Na inauguração, o Olympiets, time local, enfrentou o Zenit B em jogo válido pela 2ª divisão russa. E o Zenit venceu por 1-0. Durante a Copa, 6 partidas serão disputadas no estádio de Novgorod, sendo 4 na fase de grupos, além de um jogo pelas oitavas de final e outro pelas quartas. Destaque para 2 duelos. Pelo grupo D, a Argentina de Lionel Messi terá pela frente na 2ª rodada a Croácia. Rivais do Brasil na primeira fase da Copa, Suíça e Costa Rica jogarão pela 3ª rodada do grupo E.
Encontros entre seleções na cidade margeada pelo encontro de dois rios. Diante deste cenário e no clima da Copa, seguimos em frente. Afinal de contas, navegar é preciso. Viver. Viver o espetáculo que está prestes a acontecer. Em apenas 5 dias após a conquista da Liga dos Campeões, o técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, convocou uma coletiva de imprensa e deu um anúncio que surpreendeu todo mundo, eu também. O que eu penso é que esta equipe deve seguir vencendo e precisa de uma mudança para isso. Acredito que após 3 anos precisa de outro discurso e com certeza de outra metodologia. Outro discurso, seguramente outra metodologia. Não vou treinar outra equipe agora. O que tenho que fazer é colocar em prática esta decisão. Eu não procuro outra equipe. Há momentos em que você vive intensamente, mas também há momentos em que você precisa saber quando parar e dizer a si mesmo: o que eu quero pro bem dessa equipe, desse clube? O que eu quero é que eles continuem ganhando. E eu, sinceramente, acho que comigo teria sido difícil. Eu tenho esse clube no meu coração. A relação acabou bem quando eu era um jogador e vai terminar bem agora que sou treinador. Toda a minha vida vai ser assim. Então, essa é a minha consciência dizendo que este é o momento. A mim me causou um grande impacto ayer. Me causou grande impacto ontem quando soube desta decisão. Não tenho dúvida que gostaria de ter convencido ele, mas sei como é. O único que me resta fazer é oferecer meu carinho, meu apoio, reconhecimento e lembrá-lo, embora ele já o saiba, que esta casa é sua família para sempre. O que o Zidane é como profissional, acho que dispensa maiores comentários. Né? Para mim foi um dos maiores jogadores que eu já vi jogar. Acho que depois de Maradona, para mim, o melhor de todos, incluindo o Ronaldinho, incluindo o Romário, foi Zidane. Isso para mim é indiscutível. Como treinador, poxa vida, 2 anos e meio de Real Madrid, ele ganhou 3 ligas dos campeões da Europa. 3! Tem time no mundo, grandes times que nunca conseguiram essa marca em toda a história do clube. Uma excelência. Quer dizer, então profissionalmente não tem muito o que discutir. Agora, ele se revela ainda como pessoa, um cara humilde e extremamente sábio. Ou seja, o Real Madrid já vinha num período de queda. Ele já não estava, ele estava encontrando muitos problemas. Eu vou sair por cima, não no sentido de soberba. Não vou dar conta para mudar isso aqui, então vou respirar um pouco e o outro que assume essa bronca e essa renovação. A atitude é acertada e tem que se respeitar a decisão do Zidane, né? Ele venceu 3 ligas dos campeões assim de forma consecutiva, algo praticamente inédito no futebol mundial e aí ele sente que o grupo tem problemas, como disse o Celso, está evidente, não se sabe nem se o Cristiano fica, comentas que vem Neymar, o vestiário não está legal lá dentro, isso é verdade, e aí ele de uma forma inteligente, seria pouco provável que ele conquistasse a 4ª. É isso aí. Então sai tranquilo, né? Faz uma reciclagem, portas abertas para ele no Real e em qualquer equipe do futebol mundial. Muito bem. O Alexandre Silvestre esteve com o ex-goleiro Marcos e o encontro, obviamente, rendeu uma grande resenha com o ídolo palmeirense. Dá uma olhada. Grande Marcão, saudade do amigo, você tá bom? Silvestre, tá bem? Prazer. Tranquilo? Aí. E aí, batendo uma peladinha de vez em quando ou futebol nunca mais? Nada, cara, não jogo mais, difícil. Eu acho que a última vez que eu joguei foi na minha despedida. Depois eu andei fazendo uns eventos jogando bola aí, mas não dá mais, o joelhão dói demais, cara. Você fez história no Mundial, 2002, e como é que você lida com essa passagem na tua carreira? Você sonha com esse momento? Você tem vontade de vivê-lo mais uma vez? É bem resolvido em relação a isso? As memórias da Copa de 2002, elas voltam? Voltam sim. Tipo, agora teve a convocação da seleção, que eu lembro quando eu estava sentado esperando o Filipão falar o nome dos goleiros que iam para a Copa. Eu sabia que eu ia estar porque eu fazia parte, né, do elenco ali que era normalmente convocado. Mas dessa vez, assim, por exemplo, que a gente viu ali, ficou bastante ansioso o Cássio, o Vanderlei, o Groy, todo mundo esperando tal nome, né? Então, quando fala o seu nome ali, é um momento bem legal. Então, assim, eu tenho algumas recordações
assim, mas nenhuma saudade, só recordações. Você acha que o Tite e o Taffarel acertaram na escolha dos 3 goleiros? Sempre fica algum questionamento na época de convocação, né? Sempre alguém bom fica fora, sempre a torcida espera que aquele jogador esteja, então sempre se questiona. Mas eu acredito assim que dos goleiros que eu posso falar, acho que todos os 3 goleiros convocados merecem estar lá, trabalharam muito para ocupar essas vagas. E o Alisson seria o seu titular? Sim, o Alisson, todos os seus fundamentos credenciam ele ser o titular da seleção. Está jogando bem na Roma, né? Então é justo que seja o titular também. Cara, o Taffarel, nessa semana, lá na Granja Comari, encheu sua bola, você deve ter visto. Não deu muita moral pra mim. Mas falou que o Marcos foi o melhor goleiro brasileiro em Copas do Mundo. Então, receber um elogio desse, de um cara que a gente assistia na seleção e que era ídolo nosso, né? Meu e todos os goleiros da minha geração, é sensacional. A história do Taffarel na seleção é muito maior que a minha, né? São muitos jogos pela seleção e eu agradeço demais a moral que ele me deu, mas eu devolvo esse elogio para ele. Falando agora de jogadores de linha, dessa fratura do pé do Neymar um pouco antes da Copa do Mundo. Acho que não vai ter problema nenhum não, até porque, ao que me parece, e os caras vão tentar pisar no pé dele, chutar o pé dele. Isso ele pode ter certeza. Você acha que vai? Certeza. Certeza. O Neguinho vai querer... Se jogar contra a Argentina, certeza. Não, com a Argentina? Com a Argentina, certeza. É um grande jogador e não vai tirar o pé numa Copa do Mundo, principalmente. Fica com Deus. Silvestre, prazer rever. Marcos, senhoras e senhores. É nóis. Sempre bom falar com você, cara. Tchau. É isso aí, Silvestre. Sempre bom rever o Marcão, sempre tem algo legal para falar, para a gente poder ouvir. E sobre essa história do Taffarel, estávamos lá em Teresópolis, o Taffarel, ele foi muito sincero, né? E ele é um dos principais goleiros da seleção brasileira. Ele disse que o Marcos foi o que mais ele viu trabalhar numa Copa do Mundo e numa conquista, e foi o Marcão. Ele disse que quando ele conquistou a Copa dele, ele falava, era até tranquilo, a bola não chegava para mim. Então o Taffarel de uma humildade muito grande e o Marcos assimilou bem o que é receber um elogio do Taffarel, tamanho do Taffarel quando se fala de goleiro da seleção brasileira. E o Marcão tem que estar mais na ativa, aparecer mais por aqui, porque é um contador de histórias, um grande cara e foi realmente um grande goleiro do futebol brasileiro. Muito legal rever o Marcão. Muito legal. A 8ª rodada do Brasileirão se encerra nesta noite, às 9 horas, na partida entre Atlético Paranaense e Santos, na Arena da Baixada. E quem era a dúvida para esse duelo era o atacante Bruno Henrique, que na última partida contra o Cruzeiro machucou a bacia e tinha virado dúvida. Porém, o jogador mostrou boa evolução e deve pintar como alternativa no banco de reservas. Vale lembrar que essa partida ganhou um ar de dramaticidade devido à situação dos dois clubes na tabela, já que o Furacão e o Peixe somam apenas 6 pontos e estão na zona de rebaixamento da competição. Não, rapidinho, só estou surpreso com essa situação do Fernando Diniz, né? Com um começo fantástico no Atlético Paranaense, o trabalho é sério, é um trabalho que requer tempo, mas os resultados não estão ajudando. Então, espero que o Atlético Paranaense tenha a paciência devida com o Fernando Diniz, que é um começo, mas que pode dar frutos lá na frente. E o mesmo Santos em relação ao Jair Ventura. Não tem técnico sobrando no mercado. Não. Então deixa os caras trabalharem com o que tem. Bom. O Jair, sabe aquele óleo lá do Roger? Já está queimando. Aquele óleo também está lá na Baixada e lá é óleo de aquelas frigideiras de persa grande, sabe? Jair também tá quase um tacho. É um tacho. É um tacho. O Jair está no tacho, ele é baixinho, ele que se cuida. Porque não precisa nem ligar o óleo. Lá os caras colocam tanto óleo que ele se afoga. Já está virando torresminho. Então, se o resultado não vier, olha, não sei não. Repito, não é que o Garrafa está defendendo isso, não. Falta de resultados. É que uma leitura do momento. A cultura não tem jeito. Santos tomar um pau também é outro que está aí na corda bamba e não sei se vira segunda-feira. Se fala bom dia lá na Baixada. É por aí. É verdade. E após a derrota de ontem, o Palmeiras retornou aos trabalhos neste feriado, já pensando no clássico do próximo sábado contra o São Paulo. A quinta-feira do Verdão, agora com o repórter Fernando Gavini. Depois de perder para o Sport no final de semana, o Palmeiras sofreu sua segunda derrota consecutiva ao cair diante do Cruzeiro por 1-0 na noite desta quarta-feira em Belo Horizonte. Com o resultado, o Verdão despencou para a 11ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Para piorar, um dos principais destaques do time, o atacante Dudu, saiu reclamando de ser substituído pelo técnico Roger Machado.
Na reapresentação, a única imagem tranquila foi a de Edu Dracena brincando com os 2 filhos, que ele trouxe para cá por causa do feriado. De resto, o clima está pesado, até porque o Palmeiras terá pela frente no sábado à noite o invicto São Paulo e precisará vencer o clássico para se recuperar na competição. Para essa partida, a novidade deve ser a volta de Felipe Melo. Ele ficou de fora da partida de quarta-feira por causa de uma pancada no joelho, mas treinou normalmente nesta quinta-feira e deverá estar à disposição do treinador. Além dele, o lateral esquerdo Diogo Barbosa, que cumpriu suspensão automática contra o Cruzeiro, deverá voltar à equipe. O desfalque será Marcos Rocha, que recebeu o 3º cartão amarelo e não vai enfrentar o São Paulo. Em seu lugar, deve jogar o Mike. Da Academia de Futebol, Fernando Gavini. Quem diria? Diga. Há sempre uma curiosidade, uma ansiedade para saber, quando tem um clássico, quem é o grande favorito. O pessoal nos pergunta, quem que você acha que é o favorito? Como se isso fosse definir o resultado do jogo, não define. Mas nesse momento, já para matar a curiosidade de todo mundo, no meu entendimento, se tem um favorito, é o São Paulo. É o São Paulo. Né? E nos últimos clássicos, São Paulo não vence o Palmeiras já faz um tempo lá no Morumbi. Não, nunca venceu lá no Allianz Parque. Nunca venceu. Não é? Então, ou seja, sempre o Palmeiras entrava como favorito. Por incrível que pareça, para esse momento, eu entendo que o São Paulo vai como favorito para o jogo. Significa que o São Paulo ganhou, que somou 3 pontos? Claro que não. Sim. Claro que não. O Palmeiras tem um elenco de qualidade, tem bons jogadores que, se coletivamente não funciona, o Palmeiras pode fazer o resultado. Mas, se você observar o momento, e às vezes, muitas das vezes esse é o nosso papel, o momento do São Paulo é muito melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras não entra como favorito mesmo jogando em casa. Agora, o que me chama a atenção, como o futebol é curioso, né? Quem, em sã consciência, diria que no primeiro clássico Palmeiras e São Paulo, Campeonato Brasileiro, o Palmeiras com o time que tem, o São Paulo com toda... O São Paulo chegaria melhor classificado na tabela e muito mais tranquilo que o Palmeiras, que tem o técnico pressionado. Pois é. E houve desconfiança sobre o Aguirre quando ele começou, né? Pois é. Bom, já o São Paulo chega embalado para esse clássico, já que a gente está falando dele. Vice-líder do Brasileirão e embalado pela sequência positiva, o tricolor quer surpreender agora no Allianz Parque, local que nunca sequer empatou. Acompanhe como foi a reapresentação do time na reportagem de Alexandre Silvestre. Family Day aqui no São Paulo, o dia da família. Filhos, garotos, parentes de jogadores do tricolor vêm curtir o fim de tarde aqui no CT da Barra Funda. E independentemente do São Paulo estar ou não na liderança do Campeonato Brasileiro, o que todos celebram por aqui é o fato do time estar evoluindo, jogando bem, melhorando defensivamente e também na parte ofensiva. Lembrando que o próximo confronto é complicado, é clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque. Hudson e Militão, que cumpriram a suspensão automática pelo 3º cartão amarelo ontem, retornam à equipe treinada pelo professor Diego Aguirre, que hoje colocou apenas, teoricamente, os reservas para trabalharem aqui atrás de mim. O Diego Aguirre, que ainda não teve a oportunidade de, como técnico do São Paulo, jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque. E lá o tricolor, na nova Casa do Verdão, costuma perder. Aliás, sempre perdeu e costuma apanhar e apanhar feio, de goleada, gol de cobertura. Mas o Diego Aguirre ontem demonstrou estar confiante com relação a esse choque-rei de sábado à noite. É um jogo muito importante, jogo que significa muito. Nós temos que mentalizar-nos para fazer um grande jogo e para tentar vencer. E vamos ir por la vitória. O momento nosso é bom e eu respeito muito a todos os adversários e Palmeiras tem um elenco espectacular. Então também não posso, por um momento que talvez não seja o melhor, pensar que es fácil, no, vamos a encontrar muchas dificultades, pero estoy con confianza, siento que es posible y vamos a ir al estadio de Palmeiras a tentar ganar y mantener o la liderança o ahí en las primeras posiciones. O Garrafa, o São Paulo mesmo é um exemplo do que a gente fica repetindo aqui o tempo todo e que às vezes as pessoas não levam a sério. Paciência. O Diego Souza, já queriam mandar ele para o Vasco, queriam mandar embora, tal.
Tá aí, tá sendo importante, tem feito gols. O Nenê, apesar da idade, tudo, tá aí, tá ajudando, tá fazendo gols, quer dizer. Então, se tem um pouquinho de paciência, é possível conquistar aquilo que é fundamental. Não é só a questão técnica, não é só a questão física, é cabeça, é confiança. E o Aguirre tocou num ponto que eu acho que é fundamental para o São Paulo nesse confronto com o Palmeiras. Tenha confiança de que pode vencer lá. Não é mais aquele time, sabe, inseguro. Pode até perder para o Palmeiras, pode, mas tenha a ciência, tenha a percepção de que se jogar com foco, com seriedade, pode vencer o Palmeiras lá no Allianz Parque. O São Paulo está mais seguro que o Palmeiras? Não tenha dúvida. Ele está menos pressionado. Nesse momento, sim, natural, em função dos resultados. A gente dizia no início do programa que o mais importante mesmo para o São Paulo é a tranquilidade para exercer o trabalho do que até esse bom momento. Porque o bom momento pode, você pega um adversário, ou um dia que você não está legal, você perde a partida. Mas o que acontece? O São Paulo tem tranquilidade para trabalhar, o Aguirre tem tranquilidade para fazer uma ou outra opção. Se ele tira um jogador, o jogador não vai dar chutinho na água de garrafa, que nem fez o Dudu. Por quê? Porque o clima está legal. Então, tudo isso pesa no dia a dia. E isso acaba fazendo diferença. Então, o São Paulo chega um pouco mais leve para o Clássico. E o Palmeiras extremamente pressionado. Não tem como não ser assim. O Palmeiras é assim, é da essência do Palmeiras. O São Paulo, que foi um clube que sempre, por muito tempo, resolveu os seus problemas de forma interna, hoje externa mais os seus problemas. Os problemas do São Paulo estão mais aflorados, mas também a gente consegue perceber com maior naturalidade quando a situação está tranquila e tudo vira em função de resultados. E essa leveza que a qual o Garrafa se refere, vamos imaginar, o São Paulo vai jogar lá no Allianz Parque, se perder para o Palmeiras, normal, faz parte do contexto, perde fora, ganha. O time está invicto, não perdeu o campeonato. O Palmeiras, não. O Palmeiras não tem essa possibilidade de, perdeu para o São Paulo, é normal. Não é. Já vem de uma sequência de 2 derrotas seguidas, tem o elenco. No Palmeiras está assim, o cara dá bom dia, o cara fala bom dia por quê? Cara, aí. Entendeu? Né? Então tá muito efervescente, está muito pressionado o Palmeiras. E aí é a gente sentir se o Roger tem a capacidade, né, tem o controle desse vestiário para fazer esse time render. Esse Palmeiras precisa render mais. Isso aí é óbvio que a gente defende uma permanência, tempo de trabalho. Mas o Palmeiras, com o elenco que tem, com a qualidade que tem, toda a estrutura que tem que render mais. Claro. O Palmeiras tá devendo e muito. Né? Essa é a preocupação. E já que a gente está chegando no finalzinho do programa, lá em Itaquera, o Corinthians está empatando com o América Mineiro em 0-0. É outro também que, se não vencer, vai ter fumaça demais. E daquilo que a gente está acompanhando, óbvio, nós estamos fazendo o programa aqui, mas acompanhando os colegas, os comentários aí. Daquilo que eu fiz de leitura de comentários, coisa não está boa. O Corinthians está jogando muita bola na área, não tem um centroavante, está jogando naquele esquema que vinha jogando com o Carille, está com sérias dificuldades lá contra o América, o frágil América. Aí o Loss, que estreia, pega essa bucha toda, cai o Corinthians no colo dele com a saída do Carille. Ele não vence 2 partidas. E se não ganhar do América dentro de casa, depois tem Flamengo no Rio de Janeiro no final de semana, é outro. Vamos pegar mais uma frigideira, hein? Pois é, mas o Corinthians adora fazer gol no último segundo, né? Então a gente não pode nem contar com o resultado ainda. E antes de encerrar, vamos ver o resultado da nossa enquete. Olha, se o Palmeiras perder o Clássico contra o São Paulo, o Roger Machado será demitido? Aí a maioria dos nossos telespectadores votou que sim, com 82% dos votos. É a cultura. Todo mundo tá achando que a frigideira tá rolando fervendo. Fogo alto, sabe? Alto. Sabe quando o fogo vaza pela frigideira assim? E de repente até respinga o óleo pra fora. Ai, que horror. E só, pessoal, encerramos o Gazeta Esportiva homenageando John Bonham, ex-baterista do Led Zeppelin, que estaria completando hoje 70 anos. E olha só, abrilhantou nossos ouvidos. Beijo, tchau, boa noite. Hasta luego. Tchau, galera.